Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Bom, muito bem. Então, na última vez que nos falamos, a gente falava sobre o sentimentalismo e que a fé ela não pode ser substituída pelo sentimento. O que a caricatura é para o rosto, assim, o sentimentalismo é para a fé, para o amor, né? Porque pega parte... O que a caricatura é? Ela pega parte da pessoa e transforma a pessoa, a imagem da pessoa em algo deformado, que não é a pessoa em si. Assim também o sentimentalismo, ele pega a fé e ele deforma a fé. Então a gente não pode ficar com o sentimentalismo, como se fosse simplesmente isso que é fé, e não é, né? Devemos ter a fé, e a fé correta, a fé que a Igreja nos dá. E essa fé, ela tem o apoio da razão. E a carta de hoje que vamos ler e repassar um pouco aqui estudando é como a fé desenvolve a razão. Mas só um resuminho aqui do que é o sentimentalismo, que eu acho que vale a pena retomar, né? O sentimentalismo é como se os homens pudessem dar algo a Deus. Age assim. É certa benevolência do homem para com Deus. Enfim, o sentimentalismo é tudo que exige, obrigue pouco, não atrapalhe, se acomode, se preste a tudo que eu desejo, que não se comprometa com nada, que eu não preciso me comprometer com nada. Eis o sentimento religioso, não a fé, né? E mais um pouquinho aqui. O sentimentalismo, né? Ele produz uma ilusão. Fazemos orações sem rezar, fazemos confissões sem se emendar e voltar a viver aquilo que Deus nos pede. O sentimento religioso é um dom de Deus, foi algo que Deus nos deu, uma inclinação para Deus. Isso todos os seres humanos têm. Mas isso simplesmente não é fé, né? Essa inclinação. Devemos desenvolver a fé que Deus nos dá através do batismo, através da Igreja. Bom, vamos então falar um pouco hoje sobre a razão. Como a fé desenvolve a razão. Deus nos destinou, Deus nos deu os sentidos, a fé e a razão. Pelos sentidos, nós entramos em contato com as coisas sensíveis, que lhes são proporcionadas, ou seja, as coisas visíveis através dos olhos, audíveis da audição, os cheiros através do nosso nariz, né? Do tato, ou seja, o nosso sentido, o que faz a gente ter contato com as coisas são os sentidos, com as coisas sensíveis, é claro. Pela razão atingimos coisas superiores aos sentidos, são as coisas intelectuais, coisas que os animais não conseguem fazer. Coisas sensíveis os animais também têm, né? Eles veem, eles ouvem, etc. Mas, pela fé, Deus nos dá o modo de atingirmos, por um conhecimento mais elevado, as coisas divinas e o próprio Deus. A razão criada por Deus, para Deus mesmo, só encontra repouso em Deus, a verdade primeira. A razão tem, pois, uma necessidade inata de Deus, e o procuraria naturalmente se o homem não tivesse pecado. Assim, enfraquecendo-se, inclinando-se na maior parte das vezes, prendendo-se às coisas sensíveis. Ou seja, o homem ele tinha uma natureza totalmente inclinada para encontrar a Deus, para buscar a Deus. Com o pecado, isso ficou debilitado, né? Então o homem ficou muito preso às coisas visíveis, né? Fazendo das coisas que são criaturas que deveriam apontar para Deus, o seu próprio Deus. E aqui vemos o dinheiro, a posse, o poder, muitas e muitas coisas, né? Diz a teologia que Deus é o primeiro no ser e o último no conhecer, né? Na ordem do ser, ele é o primeiro, né? Em criado, né? Mas no último no conhecer. Depois de todas as coisas, chegamos a Deus. A fé que Deus nos deu repara, ao menos em parte, a doença original da razão humana.
restaurando, retificando, fortalecendo a razão, faz com que ela atinja uma ordem de conhecimento que nunca poderia abordar, a ordem do conhecimento sobrenatural ou das verdades reveladas por Deus. A primeira coisa que a fé nos dá é uma reparação na nossa razão, porque nossa razão ela foi feita para conhecer a verdade. Só que com os nossos limites e pecados, às vezes a gente não consegue enxergar a verdade das coisas. Então é necessário que tenha assim, um reparo aí que a fé nos dá. Mas esse reparo, isso que a fé nos proporciona, não é simplesmente enxergar as coisas sensíveis ao modo de Deus, mas também e principalmente dá a capacidade de vermos as realidades invisíveis, ter conhecimento das coisas sobrenaturais e das verdades reveladas por Deus. É a fé que nos faz acreditar nas coisas invisíveis, diz São Paulo. Estas coisas invisíveis são parte daquilo que Deus conhece. Ele se revelou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos e depois deles a Igreja nos transmitem a própria palavra de Deus. É por uma graça que chamamos o dom da fé. O dom da fé, recebemos essa palavra, foi por um dom da graça. E nos convencemos de que esta palavra é a verdade. Ou seja, o próprio fato de termos fé e acreditarmos não é um processo intelectual só nosso, mas sim uma graça de Deus, né? Quantas pessoas sabem teologia profundamente e mesmo assim vivem uma vida completamente distorcida? Não aderem àquela verdade, não acreditam profundamente. Enfim, o homem, diz o padre Emmanuel André, que não tem fé, só conhece na medida dos seus sentidos e de sua razão. O homem que possui a fé vai mais longe, percebe o insensível, aquilo que não está longe dos seus sentidos, atinge o invisível. Em certa medida, entra na participação da ciência e da razão de Deus. Ou seja, a fé ela não é algo irracional. Na verdade, podemos dizer que existem os seres sensíveis, que são os animais, os seres racionais, que somos nós, e Deus nos faz participar da vida divina. E a fé é o alcance dessas coisas. E essas coisas fundamentam todas as outras, né? Então, na verdade, a realidade da fé não é irracional. Ela é supra-racional, está acima da nossa razão. Então, nós nos dirigimos a essa fé. Pedimos a Deus essa fé para iluminar todas as coisas. E a partir dela, né, sendo iluminado por essa fé, ver todas as coisas. Então, faz-se em sua alma, na fé do batizado, uma nova luz, superior a qualquer luz natural. E em virtude de sua superioridade, essa luz se torna reguladora das luzes interiores, que são a razão e os sentidos. Então, é uma coisa superior, né? A luz da fé nos dá algo superior à razão. Assim, tudo se subordina à fé. Tudo entra na ordem sobrenatural. O olhar de nossos olhos, os pensamentos do nosso espírito, acharam leis que os salvaguardam, os preservam dos embates, os dirigem ao bem, leis que os fazem atingir o próprio Deus. Ou seja, ver uma vida sobrenatural não é ficar vendo, querendo ver anjo, querendo ver coisas sobrenaturais, mas é sobrenaturalizar todas as coisas, todas as realidades que nós vemos. O próprio fato de você fazer uma comida, uma mãe de família ir para a cozinha fazer uma comida, aquilo ali dá um tom sobrenatural. Eu faço aqui por amor a Deus. Também é um ato de fé, né? Eu abrir e fechar uma porta, também pode ser um ato de fé, porque eu amo a Deus. Então, dirigir todas as coisas a Deus. Isso é muito necessário. O que eu estou falando aqui, né? Porque a nossa razão deve ser iluminada. Então, todas as coisas que fazemos na nossa vida devem ser iluminadas pela fé. É isso que está aqui o Padre Emmanuel André apontando, né? Devemos
dirigir, né, a nossa vida segundo a fé que nós temos. Tudo aquilo que fazemos, todas as nossas ações, né, do acordar ao levantar, o nosso dormir, ofertar a Deus cada coisa. Nesta luz superior, o homem de fé sente-se bem, é feliz, goza da verdade, ao menos tanto quanto é possível a criatura na vida presente. A gente é limitado à nossa razão, não teremos conhecimento pleno de toda a verdade aqui nessa vida. Para o homem de fé, diz São Jerônimo, o mundo inteiro é um grande tesouro. Como assim? Porque dominando todas as coisas e percebendo-as sob um novo dia, que é o dia da fé, o homem reconhece em tudo a obra de Deus. Reconhece em tudo a vontade de Deus. Debaixo de todas as coisas, o homem encontra a vontade de Deus, boa, bela, perfeita. E nela o homem se alegra. A nossa verdadeira alegria, né, está em estar com Deus. Então ali, se a gente goza desse encontro com a verdade plena de Deus, que a fé nos dá, todas as outras coisas, a gente vai dominar todas as outras coisas, não no sentido de escravizar, mas de pôr em ordem todas as coisas. Vamos reconhecer que todas as coisas são obras de Deus, né? Ver que todas as coisas estão em ordem de cumprir a vontade de Deus, né? Enfim, ver a beleza, a ordem, a perfeição e a bondade de todas as coisas. E nisso o homem se alegra, né? Diz Santo Agostinho, inquieto estava meu coração enquanto não repousava em ti, né? E repousou quando encontrou-se com o Senhor. Mesmo as coisas sensíveis vistas nesta luz são para o homem de fé um grande tesouro. Como o fiel é mais rico quando seu espírito repousa nos bens espirituais, nos invisíveis de Deus, como diz São Paulo. É curioso a gente pensar, né? Se a gente tem um bem material, ele difere muito do bem espiritual, para você ver como é um tesouro muito maior, né? Se eu tenho uma pizza, né? Uma pizza, eu quero dividir com 4 amigos, tem 8 pedaços, cada um vai ficar com 2. Então, à medida que eu chamo amigos, se for eu e mais um amigo, cada um vai ficar com 4, mas se forem 3 amigos já vai ter problema, que vai ficar 2 pedaços e meio ali para cada um e um pouquinho. Se eu tiver 4 amigos, 2 pedaços para cada um. Se tiver 8 pessoas, 1 pedaço para cada um e assim sucessivamente. Então, os bens materiais, ele tem uma limitação. Então, eles criam divisão. Quando o homem se pauta, não pelos bens materiais, mas a sua vida sim pelos bens espirituais, e vê os bens materiais meramente como instrumentos da vontade de Deus, isso o ajuda a viver muito melhor a sua vida, a vida de fé. Por quê? Diferentemente de dividir um bem material, quando se divide um bem espiritual, esse bem ele não se divide, ele não diminui, ele se multiplica. Assim, por exemplo, estou partilhando aqui um conhecimento que eu tive pouco. Eu estou perdendo alguma coisa a expor essa carta aqui do Padre Manuel André? Não. Estou falando de um conhecimento que eu estou tendo, tive há pouco tempo e partilhando com vocês. Então, conhecimento espiritual, a gente, ao dividir, ele multiplica-se. Por exemplo, isso a gente vê muito claramente com amor, né? Se a gente age com amor com uma pessoa, tal, aquela pessoa age com amor com outra pessoa e a outra com a outra, aquele amor vai crescendo. O amor, ele não divide, né? Ele pode se dividir, mas a divisão dele multiplica-se sempre, né? Então, os bens espirituais, eles, ao serem divididos, não diminuem, multiplicam, crescem-se, expandem-se. É preciso ser um São Paulo para falar dignamente destas riquezas de nossa fé. Eu, por mim, diz o Padre Manuel, me limitarei a mostrar em ação uma fé prática dotada destes bens invisíveis de Deus. A senhora mora em uma cidade, diz ele à sua interlocutora. Qual é, na sua opinião, o lugar que lhe parece o mais importante da localidade? Qual é o personagem que é, a seus olhos, realmente maior entre todos os que moram no lugar? Ou seja, qual é o lugar mais importante da sua cidade?
Quem é a pessoa mais importante da sua cidade? Pensar sobre isso. Tal questão, quantos responderiam dando o nome de um monumento, de um senhor ou uma senhora? Quem sabe? Talvez vocês mesmos pensaram. Estão pensando agora. O homem de fé iria mais longe e diria imediatamente: Nosso Senhor Jesus Cristo presente no Santíssimo Sacramento. Eis a verdadeira sabedoria, a verdadeira grandeza. Os olhos não veem nada disso, é verdade. A razão humana não a alcança. Nem o maior dos teólogos, nem o Papa Bento XVI, que certamente é o maior teólogo vivo, não consegue alcançar a infinitude, tudo que é a Eucaristia, né? A infinidade que é a Eucaristia. A razão dele não alcança, apesar de ir profundamente. Mas Deus nos deu a fé precisamente para nos tornar atentos ao que nossos olhos não veem. É a fé que nos faz acreditar nas coisas invisíveis, diz São Paulo. Entre as coisas invisíveis, naturalmente depois de Deus, temos de contar as almas. O homem de fé está atento às almas. Para os outros, o homem é apenas um corpo. Depois das almas, ou melhor, junto com as almas, o homem de fé considera o estado da alma, a graça ou o pecado, seu mérito diante de Deus, seu presente e seu futuro. Ele é solícito para com as almas, trata dos seus interesses, ou seja, quando a gente vai fazer uma obra, mais do que simplesmente visar o bem do corpo, é visar o bem da alma, né? O bem caritativo que a gente faça, as igrejas têm isso, dá os alimentos, até a gente está, graças a Deus, recebendo doações, estimulo todos que façam nesse tempo de pandemia, porque muitas pessoas estão precisando. Mas mais do que simplesmente dar o alimento do corpo, é dar também, mas se preocupar com a alma da pessoa. Esse é o homem de fé. Então, considerar se elas estão em graça ou em pecado, seu mérito diante de Deus, seu presente e seu futuro. Então, devemos ser solícitos para com a alma. O homem de fé trata dos seus interesses da alma com Deus todos os dias e sempre que pode com elas mesmo, né? Com as próprias pessoas. Então devemos, para finalizar, ordenar os bens espirituais, né? Eles devem sempre preceder os bens temporais. E é por tais atos que a fé se revela. A fé cresce, que a fé nos leva até Deus. Então, na medida em que fazemos atos de fé, que vemos as coisas à luz da fé, nós nos aproximamos de Deus, entendemos o seu desígnio, né? E essa medida ela se pauta o quê? Ordenar as coisas. Primeiro, os bens espirituais, depois os bens materiais, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, diz a Sagrada Escritura, né? Então, é isso que essa mensagem dessa carta que o Padre Manuel hoje nos apresenta. Como a fé desenvolve a razão. Exatamente isso. Ela ilumina a nossa razão e eleva a um patamar acima do que ela naturalmente foi criada e, além do mais, decaída com o pecado. Então, ela resgata essa razão para subir acima dela mesma. Então, que Deus abençoe a todos, que a Virgem Maria cuide de cada um de vocês e das suas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.